Já queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. No capítulo 9. Hoje nós vamos ler a partir do finalzinho do versículo 19, tá bom? Do capítulo 9. E leremos até o final do capítulo, versículo 43. Então já deixa aberto aí. Nós vimos na semana passada a narrativa da conversão do apóstolo Paulo. Antes um perseguidor, antes alguém que odiava Jesus, mas agora alguém que passou a amar a Jesus, que teve um encontro com Jesus. E também vimos como ele foi comissionado a ser um apóstolo aos gentios, um pregador aos gentios. E no texto de hoje nós veremos a continuação dessa história, tá bom? Só que Lucas vai reintroduzir Pedro na narrativa também. Então nós veremos uma história de Paulo e uma história de Pedro. Atos capítulo 9, finalzinho do versículo 19 em diante, diz assim: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar, mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. E quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo, um convertido verdadeiro. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o até os apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor Jesus no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. E quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Versículo 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. E passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E ele imediatamente se levantou. E todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. E em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior.
todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Até aqui. Lucas, em ocasiões anteriores, já havia nos dito que o evangelho estava se espalhando por outras cidades, por causa da morte de Estevão. Você vai lembrar que o texto, lá no capítulo 8, diz que após a morte de Estevão, os discípulos, menos os apóstolos, foram dispersos. Eles fugiram de Jerusalém. E diz o texto também, Lucas, no versículo 4 do capítulo 8, que aonde essas pessoas, esses crentes que haviam fugido de Jerusalém, passavam, eles pregavam o evangelho. E então Lucas mostra Filipe, indo até Samaria. Você vai lembrar, nós vimos há 2, 3 domingos atrás, pregando o evangelho em Samaria. Aí vai Pedro, desce até Samaria, tem a história de Simão, o mágico. Depois Filipe vai e prega para o eunuco. Então Lucas está nesse tom. Lucas está querendo mostrar que o evangelho ele está crescendo, o evangelho ele está se espalhando. O ponto dele, então, nesse texto, é mostrar como o evangelho está se expandindo. E por isso ele vai nos dar aqui como o evangelho está progredindo em 4 cidades diferentes. Lucas, ele relata a história da pregação do evangelho, histórias sobre conversões de pessoas ao evangelho, ou histórias sobre a pregação do evangelho em 4 cidades diferentes, tá bom? E nós vamos então ver cada uma dessas cidades. A primeira, Damasco, depois Jerusalém, depois em Lida e depois em Jope. As 2 primeiras com o apóstolo Paulo e as 2 últimas com o apóstolo Pedro, tá bom? Então, esse é o objetivo de Lucas. O evangelho está se espalhando. O evangelho está se movimentando. Vamos então para a primeira. Lucas vai relatar a pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo em Damasco. E está lá do finalzinho do versículo 19 até o versículo 25. Nós vimos que Paulo ele fica em Damasco, provavelmente Ananias morava lá em Damasco e Paulo ficou provavelmente na casa dele. Damasco, a atual capital da Síria. E diz o texto que Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E no versículo 20 diz assim, preste atenção. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Veja o detalhe. Lucas enfatiza, e logo, e rapidamente, já se converteu, se juntou aos discípulos. O que Paulo começou a fazer? Proclamar. Começou a pregar o evangelho. Começou a anunciar. E Lucas diz que ele proclamava que Jesus era o Filho de Deus. E no versículo 22, finalzinho, diz que ele também proclamava que Jesus era o Cristo, ou o Messias, tão esperado pelos judeus. Veja, Paulo perseguia os cristãos com um ódio mortal, porque eles diziam que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. Mas tamanha foi a transformação no coração daquele homem, que agora ele mesmo proclama a mensagem que antes ele odiava, ele abominava. E é por isso que as pessoas, os crentes em Damasco, quando olhavam para ele, ficavam atônitos, como diz o versículo 21, e se perguntavam: não é esse que veio para nos prender? Não é esse que exterminava em Jerusalém os seguidores de Jesus? Não é esse que perseguia o povo de Deus? E como o pastor Flávio falou, meu irmão, era um medo sábio. Imagine se
Osama Bin Laden se converte e começa a pregar de Jesus, você viria no culto? Eu ia ficar meio cabreiro, né? Imagina, apóstolo Paulo, que deu o voto para vários assassinatos. Ele vai dizer lá no final do livro de Atos. Ele deu o voto dele para vários assassinatos de cristãos. E agora esse homem vai estar pregando na igreja domingo? Ah, não vou. É isso que esse povo está pensando. Paulo havia acabado de se converter e está pregando que Jesus é o Filho de Deus. Ah, alguma coisa tem, acho que ele está querendo ver quem é, um espião para pegar a gente. Talvez eles estavam pensando isso. Mas Paulo continuou pregando. E diz o versículo 23, que os judeus então quiseram matá-lo. Antes o perseguidor, agora o perseguido. O perseguidor virou perseguido. Os judeus quiseram matá-lo. Mas diz o texto que então seus discípulos já haviam passado alguns dias, Paulo estava pregando, algumas pessoas se converteram por meio dele, eles estavam discipulando elas. Paulo ficou sabendo, e essas pessoas que Paulo estava caminhando junto, discipulando, bolaram o plano. E o desceram pelas muralhas da cidade, escondido, de noite. Naquele tempo as cidades elas eram muradas. E os muros da cidade, as muralhas da cidade, eram fechadas à noite. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. E era vigiado 24 horas. Paulo, se ele saísse, ele seria pego. Mas, por meio de alguma situação, ele consegue fugir e os seus discípulos descem ele num cesto e ele foge. E Paulo vai para onde? Não, agora Paulo estava sendo perseguido em Damasco, agora ele vai lá para o meio de uma ilha e vai ficar sossegado. Não, nós vamos ver que ele vai para Jerusalém. Mas antes, eu queria te chamar a sua atenção para o comecinho do versículo, para o finalzinho do versículo 19, o versículo que nós começamos, que diz que quando Saulo, ele havia se convertido, ficou com Ananias, ele permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Antes de Paulo pregar, Lucas enfatiza que Paulo se converteu, ficou com os discípulos e começou a pregar o evangelho. Mas antes disso, Lucas diz que a primeira coisa que Paulo fez foi ficar com os discípulos. A primeira coisa que Paulo fez, depois da sua conversão, foi ficar com os discípulos. Tão logo ele se converte, tão logo ele se junta à igreja. E Lucas aqui, meu irmão, ele tem um propósito específico para cada relato dele. Ele não está aqui simplesmente contando uma história. A história que ele conta tem um propósito. E por que Lucas, dentro de milhares de detalhes que ele poderia escolher, ele escolhe contar esse? Que Paulo, depois que se converte, ele já vai se juntar com os discípulos, ou com a igreja. Porque ele quer fazer uma relação aqui. Ele quer correlacionar duas coisas. John Stott, um dos grandes comentaristas do livro de Atos, ele vai dizer que Lucas quer mostrar nesse texto que conversões verdadeiras sempre resultam em adesão à igreja. Sempre. Conversões verdadeiras sempre resultam em adesão à igreja. É por isso que Paulo se converte e já vai procurar os discípulos. Não tem como. E a questão de igreja aqui, ela é enfatizada em todas as cidades. Nós vamos ver durante o relato que quando Paulo chega em Jerusalém, ele cai para a igreja. Quando Pedro chega em Lida, ele vai para junto da igreja. E quando Pedro chega em Jope, ele vai para junto da igreja. Lucas, ele enfatiza a igreja nas 4 cidades, para mostrar isso, a importância que a igreja tem na vida do povo de Deus. E é por isso que a aplicação desse ponto, para nós, é uma reflexão para mim e para a sua vida. Meu irmão, como importante é a igreja para você? Quão importante é a igreja para você? Eu tenho desejo intencional, como do apóstolo Paulo, de estar com a igreja? Ouvir ao culto não é uma prioridade para mim. Estar com os meus irmãos é um esforço.
E a primeira desculpinha que me aparece, eu abraço e falto. Paulo estava sendo perseguido, e ainda assim, ele quer estar com os irmãos, debaixo de risco de vida. Qual é a minha relação com a igreja fora do domingo? Eu me encontro, eu oro, eu me interesso com os meus irmãos, não apenas aqueles que já são próximos, mas com os outros irmãos da minha igreja. Meu irmão, se a minha vida com a igreja está com problemas, se a igreja não tem prioridade na minha vida, no mínimo a minha fé está fria. No mínimo. Se para mim não é uma prioridade estar com os meus irmãos, se para mim não é algo natural e normal e cotidiano da vida, estar reunido com os meus irmãos, não apenas para chegar, sair do carro, cantar e depois voltar para o carro e ir embora, mas estar juntos, se isso não é uma prioridade para mim, a minha vida espiritual está com problemas. É por isso que nos aconselhamentos, quando a gente passa a lista de membros da igreja, a gente sabe, irmãos que começam a faltar no culto estão com problema na vida espiritual. É batata. Porque é uma correlação direta entre estar na igreja e ter uma vida espiritual saudável. E é isso que Lucas quer nos mostrar aqui. Por isso fica essa pergunta: quão importante é a igreja? E igreja aqui não são essas 4 paredes, mas a comunidade Batista Itaipu é importante na sua vida. Nesse primeiro relato de Lucas, nós vimos Paulo em Damasco. E Paulo então foge de Damasco e vai para onde? Vai para Jerusalém. Aí você pode pensar, Paulo é doido? É doido? É mais ou menos como fugir do Afeganistão e ir para a Síria. Como você vai fazer isso, Paulo? Acabaram com o seu consentimento de matar Estevão, mas Paulo vai para lá. E diz o texto, no versículo 26, olha lá, que quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou o quê? Juntar-se aos discípulos de Jesus. A primeira coisa que Paulo faz, ele quer de novo estar com a igreja, mas diz o texto que mais uma vez, os irmãos não acreditavam. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? As notícias não corriam tão rapidamente, não tinha Facebook, para ele tirar uma foto com as pessoas, ó, Paulo, ex-perseguidor, agora crente, vem no culto, testemunho do apóstolo Paulo. Não tinha. Então os irmãos talvez não tinham ficado sabendo, ou tinham ficado sabendo por cima. Você escutou de longe, mas você fica, opa, e ele chega lá, na cidade que ele havia acabado de consentir na morte de Estevão. Obviamente os irmãos estão com medo dele ali também. Eles não acreditavam que ele era um verdadeiro discípulo. Mas diz o texto, que no versículo 27, que Barnabé, olha ele aqui de novo, Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. E Barnabé fez uma defesa da conversão de Paulo diante dos apóstolos. Você vai lembrar de Barnabé, o homem encorajador, aquele que era generoso na história de Ananias e Safira, você vai lembrar. Barnabé é o contraponto positivo, aquele que dava generosamente. E aqui ele pega o apóstolo Paulo, leva diante dos apóstolos e faz uma defesa da conversão dele. Que moral de Barnabé, hein? E os apóstolos acatam e aceitam Paulo como um discípulo por causa da defesa de Barnabé. E então Paulo fica ali com eles. E o que Paulo começa a fazer em Jerusalém? Pregar. Diz o versículo 28, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em o nome do Senhor. Mais uma vez, e Paulo começa a pregar, e Paulo começa a pregar, e Paulo começa a pregar. Mas o que aconteceu mais uma vez? Versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. De novo risco de vida, de novo o perseguidor, antes, agora se torna o perseguido. E os helenistas aqui eram judeus, tá bom, da religião judaica,
mas eles eram de tradição, mais influenciados pela cultura grega, por isso helenistas. E os judeus helenistas, que abraçavam a cultura grega, não se davam muito bem com os judeus hebreus, que mantinham uma linhagem mais pura ali. Nós vimos essa briga, se você vai lembrar, dentro da igreja, lá no caso das viúvas, lembra? Em Atos capítulo 6. Algumas pessoas estavam ajudando só as viúvas hebreias, e as viúvas que haviam se convertido, que eram da cultura grega, estavam sendo deixadas de lado. E aqui, Paulo, esses aqui não são os helenistas crentes, tá bom? São os helenistas judeus, para quem Paulo estava pregando, para que eles pudessem se converter, começam a querer matá-lo. Mais uma vez. E aí, o que Paulo faz? Paulo, mais uma vez, ele sai dali. Diz o versículo 30, que quando chegou ao conhecimento dos irmãos da igreja, levaram Saulo até Cesareia, onde ficava um porto, e dali o enviaram para Tarso, que era a sua cidade natal, que hoje fica lá na Turquia. Então, esse é o relato da pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo na cidade de Jerusalém. Ele chega, todo mundo desconfia dele, Barnabé pega, defende ele diante dos apóstolos, eles acatam que Paulo é um crente, Paulo começa a pregar, de novo sofre perseguição, e aí ele quer, e aí agora ele tem que fugir. E meu irmão, lendo esse relato, uma pergunta não parava de sair do texto e ficar aqui na minha mente. E eu lanço essa pergunta para você também, para mim e para você. Será que Barnabé conseguiria fazer uma defesa da nossa conversão diante dos apóstolos? Se fosse eu e você no lugar do apóstolo Paulo, será que Barnabé conseguiria fazer uma defesa da nossa fé? Olha qual foi a defesa de Barnabé. Diz lá no versículo 27, olha comigo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Então, ele teve um encontro com Jesus. Agora, também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Esses foram os dois argumentos da conversão de Saulo que Barnabé usa. Primeiro, ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou com ele. E segundo, ele pregava o evangelho. Mas por quê? Será que assim, um indício da conversão é quando uma pessoa prega o evangelho? Não, meu irmão, a gente precisa entender o que isso significava para o apóstolo Paulo. A vida toda dele girava em torno do judaísmo, a vida toda dele. O ganha-pão dele, da onde ele tirava o sustento dele, o status dele na sociedade judaica. Nós vimos que Paulo era alguém em alta conta. Tudo girava em torno dele ser alguém que não seguia Jesus. Mas quando Barnabé diz, olha, ele está pregando em nome de Jesus, o ponto é, ele teve uma mudança completa. Ele abriu mão de todas as coisas. Ele abriu mão disso, do sustento dele, da vida dele, das ideias antigas dele, para seguir Jesus. Esse é o ponto. O apóstolo Paulo está pregando o evangelho. Essa foi a principal defesa de Barnabé diante dos apóstolos. E, tendo entendido isso, será que Barnabé conseguiria fazer isso da minha vida e da sua vida? E ele diria assim, olha, antes ele amava o pecado, antes ele não estava nem aí para Jesus, mas agora ele ama Jesus, e está crescendo em graça dia após dia, está lutando contra o pecado dia após dia. Será que ele poderia dizer isso da minha vida e da sua vida? Olha, antes ele era uma pessoa amarga, uma pessoa irada, uma pessoa de ruim trato, mas agora Jesus está trabalhando na vida dele, ele entende que isso é um pecado, e está mudando. Antes ele era assim, assim, assado, a vida dele estava focada no aqui e no agora, mas agora ele é um discípulo de Jesus. E aí, meu irmão,
Será que as nossas vidas têm dado os frutos de conversão que demonstram que tivemos um verdadeiro encontro com Jesus? E se Barnabé fizesse essa defesa perante os apóstolos, qual seria o veredito? Qual seria o veredito? Essa é a segunda aplicação para nós. Mais uma reflexiva para você. Será que Barnabé conseguiria fazer uma defesa da nossa conversão? Vimos agora a segunda cidade. Já vimos Paulo em Damasco, Paulo em Jerusalém, teve que fugir, foi para Cesareia, pegou um navio, foi para Tarso, ficou lá por um bom tempo. E agora Lucas reintroduz Pedro na história. Reintroduz Pedro na história. E ele vai falar sobre agora o evangelho em Lida. Essa é a terceira cidade. E no versículo 32 ele vai dizer que Pedro passava por toda parte, fazia suas viagens itinerantes. E ele foi visitar os crentes em Lida. Diz o versículo 32, olha ali. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos, ou a igreja que moravam em Lida. Lida ficava a 37 quilômetros de Jerusalém. Então Pedro foi para lá. E diz o texto que chegando lá, Pedro encontrou um homem chamado Enéas, que era paralítico havia 8 anos. O texto não diz se ele era um crente ou não, mas como Paulo vai visitar a igreja, e diz o texto que logo depois ele encontra Enéas, supõe-se que Enéas era um crente. Suponha-se que Enéas fazia parte do povo de Deus ali em Lida. E diz o texto que ele era paralítico havia 8 anos. Ele era um homem paralítico, ou seja, ele não nasceu assim. Foi algum acidente ou alguma doença que o acometeu e o deixou daquele jeito, paralisado. E diz o texto que Pedro olha para ele e diz assim: Enéas, Jesus Cristo cura você. E sabe o que é interessante? O texto não diz que Enéas pediu. O texto não diz que os amigos de Enéas, como aquele paralítico de Jesus, levaram ele até Pedro. Não diz isso. Diz simplesmente que Pedro viu ele e, comissionado por Jesus, porque ele diz que Jesus é que queria, o curou. O curou ali. Provavelmente, meu irmão, a igreja já tinha orado por ele. Com certeza. Mas Deus tem os seus tempos. Deus tem os seus propósitos. Com certeza havia outras pessoas doentes. Mas Lucas escolhe relatar que Pedro cura Enéas. E ele vai relatar agora qual foi a consequência disso na cidade de Lida. Ele diz que no versículo 35, todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Se converteram ao Senhor. O milagre tinha um propósito. Propósito, sim, era trazer melhoria na vida de Enéas. Mas nós já vimos também no livro de Atos que o propósito maior dos milagres é apontar para a mensagem do Evangelho, é apontar para Jesus Cristo. E é isso que esse milagre fez. Várias pessoas impactadas pelo milagre se converteram ao Senhor. O texto não diz, mas com certeza elas tiveram que ouvir a pregação do Evangelho. Ninguém se converte apenas olhando o milagre. Elas tiveram, provavelmente Pedro, como nos outros milagres que ele já fez, ele prega depois. Lucas não relata aqui, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Mas eu queria te chamar a sua atenção para um ponto específico nesse texto. Meu irmão, quem é Enéas? Não é aquele candidato a político, tá bom? Quem é Enéas? Eu não sei. Eu não sei. Se não fosse essa pequena história de 4, 5 versículos aqui, eu nunca iria saber quem é Enéas. Nunca. Mas ao que parece, Lucas relata a história dele e também a próxima história que nós vamos ver, para mostrar que Deus se importa pessoalmente com cada um dos seus. Enéas e Dorcas são 2 cristãos, entre aspas, anônimos. 2 cristãos, entre aspas, anônimos. E sabe por quê
que parece que Lucas relata a história dos dois aqui? Porque quando nós falamos sobre o propósito global de Deus, sobre quando nós falamos sobre o que Deus está fazendo em todo o mundo, sobre quando nós falamos sobre a missão que Deus tem para o seu povo, nós corremos o risco de achar que estamos fora disso. Você já se sentiu assim? Parece que as promessas de Deus só valem para os outros. Parece que aquela vida plena de experimentar Deus, de viver diante da face de Deus, é só para os outros. Parece que aquela vida plena de batalha contra o pecado, de enchimento do Espírito Santo, é só para os outros, e nos sentimos excluídos. Nós vemos Lucas relatando a história de Paulo, a história de Pedro, e nós falamos, mas tudo bem, eles são Paulo e Pedro, eu sou o Léo. Segunda-feira eu tenho que pagar boleto. E a gente vai se tirando da história. E a gente vai se diminuindo. Mas Lucas, nesse texto, quer mostrar que não existe isso de grande crente ou pequeno crente aos olhos de Deus. Deus se importa com cada um dos seus filhos. Esse é o ponto. Porque não tem outro motivo, meu irmão, para Lucas ter relatado a história de Enéas e Dorcas, senão para mostrar isso, que Deus se importa com cada um dos seus filhos, mesmo aqueles que são anônimos aos olhos do mundo. Meu irmão, Deus conhece as suas crises, Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas dores. Diz a palavra dele que cada uma de suas lágrimas é como se ele recolhesse em seus odres, como se ele se importasse com cada uma delas. Deus tem um plano global, um propósito maravilhoso, mas ele não se esquece de cada um dos seus filhos. Não ache que Deus se importa com todos, menos com você. Não ache isso, porque isso é uma mentira que Satanás fala na nossa mente. Deus se importou com Enéas. Eu não sei quem é Enéas, ninguém mais sabe quem é Enéas, mas o que importa é que Deus sabia quem é Enéas. Os seus grandes planos, os grandes planos de Deus para a história, incluem a vida de cada um dos seus filhos. Então, meu irmão, você pode ser um anônimo aos olhos do mundo, mas você não é aos olhos de Deus. Você pode ser comum, um crente comum aos olhos do mundo, aos olhos da igreja, mas você não é um crente comum aos olhos de Deus. Deus se importa com cada um dos seus filhos. É isso que Lucas nos ensina aqui. Mas agora ele continua. Vimos Paulo pregando em Damasco, pregando em Jerusalém e tendo que fugir das duas cidades. Depois nós vemos Pedro em Lida e ele cura um homem chamado Enéas. E agora nós veremos o evangelho na cidade de Jope. Do versículo 36 em diante. Diz o texto que naquela cidade, ali, versículo 36, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que este traduzido é Dorcas. Lucas então vai relatar a história dessa mulher. Tabita em aramaico, que era a língua falada naquele tempo, naquela região, e Dorcas em grego. Então Lucas está escrevendo em grego, ele traduz o nome para os seus leitores. E ele vai contar então a história de Dorcas. E essa história sempre me chamou muito a atenção, porque Dorcas era para ser o nome da minha mãe. Nasceu num lar evangélico, meu avô e minha avó quiseram dar o nome dela de Dorcas. Mas na hora de registrar o cartorário, ele errou o nome, ficou Dórica. Devia ser um infiel que não conhecia a história, né? Um incrédulo que não conhecia a história. Fechando parênteses aqui, e Lucas afirma que no versículo 36, que ela era notável pelas boas obras que ela fazia, e pelas esmolas. Ela era alguém notável, alguém conhecida, alguém tida em autoestima pela igreja. E ela cuidava dos mais pobres. E ao que parece, diz o texto, que ela cuidava ainda especialmente das viúvas. Porque você vai ver lá no versículo 39 que as viúvas ficam em volta de Pedro.
para ver o que Pedro vai fazer. Então, ao que parece, Dorcas cuidava das viúvas. E você vai lembrar que, se já é difícil ser viúva hoje, naquele tempo era muito, mas muito ruim. Tinha toda uma cultura que impossibilitava uma mulher de continuar viúva e manter as posses para continuar sua vida, que obrigava com que ela casasse com outras pessoas à força. Toda uma cultura que era, assim, praticamente, se você virasse uma viúva, se você não tivesse um pai, se você não tivesse um filho, ou se você não tivesse um irmão, você iria cair na mendigância. Então Dorcas pegava essas viúvas e cuidava delas. E diz o texto que ela veio a falecer. Ela morreu. Mas como Jope fica perto de Lida, os crentes ficaram sabendo que Pedro estava lá. E aí eles mandam 2 irmãos, lá no versículo 38, para ir até Pedro. E diz assim: não se demore em vir até nós. E Pedro vai correndo. E Pedro vai para lá. E quando Pedro chega, diz o texto que ele vai até o andar superior, no versículo 39. Olha só comigo. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram. Olha só, detalhe das viúvas. Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Dorcas era uma costureira. E então elas estavam mostrando para Pedro, tristes, tudo o que ela havia feito, costurando para elas. E diz o versículo 40 que Pedro mandou que todos saíssem, e ajoelhou e orou. Não sabemos por que Pedro mandou todas saírem. Talvez ele queria ter intimidade com Deus, porque diz o texto que ele ajoelhou e orou. Naquele tempo, naquela cultura até hoje, assim, o choro, meu irmão, é um negócio muito escandaloso. Não é como nós aqui, a gente chora, né? No máximo a gente dá um soluço. Na cultura lá do Oriente, assim, o choro é um negócio muito escandaloso. Nós sabemos, inclusive, que tinham pessoas que eram pagas para chorar e faziam um escândalo. Nós lemos na Bíblia que quando alguém estava muito triste, rasgava as roupas, rasgava as vestes, fazia um escândalo. Então talvez elas estavam meio escandalosas e Pedro pede para elas saírem para ele ter um pouco de paz. Ou Pedro não queria que fizessem daquilo um grande espetáculo, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele manda elas saírem, todos os santos, com as viúvas, e ele se ajoelha e ora. E então, ele orou, provavelmente pedindo a bênção de Deus naquele momento. E então ele manda ela se levantar, ajuda ela, chama as viúvas de volta, mostra para elas que Tabita, ou Dorcas, estava viva. E diz o texto, versículo 42, que este milagre, isto, se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Mais uma vez, o milagre atingiu o seu propósito. Muitos creram no Senhor. E meu irmão, a quarta aplicação desse texto, o ensinamento, um dos ensinamentos que esse relato de Lucas aqui, do Evangelho em Jope nos mostra, é que não existem tarefas pequenas aos olhos de Deus. Dorcas é mais uma dessas anônimas na fé, como Enéas, que se não fosse esse pequeno relato de Lucas, nós nunca ouviríamos dela. Nunca ouviríamos dela. E o fato de Lucas ter relatado para ela, a história dela para nós, de que ela era uma pessoa notável, uma discípula, de que ela é alguém que praticava boas obras, que seguia Jesus, que era tida em alta conta pela igreja, nos mostra que não existem tarefas pequenas aos olhos de Deus. E mais uma vez, quando nós olhamos as façanhas de Pedro, as viagens missionárias de Paulo, uma das reações é: mas eu não sou eles. E aí a gente desanima. A gente acha que a obra de Deus é só para eles, ou é só para pastores, ou é só para missionários. Mas um dos ensinamentos desse texto, eu repito, é mostrar que não existem tarefas pequenas aos olhos de Deus. Talvez você pudesse dizer assim: Léo, mas Pedro, Paulo, eram apóstolos,
eu sou uma costureira. E aí eu te digo, Dorcas também. E o que ela fazia? Ela fazia para glorificar a Deus. E o que ela fazia? Ela fazia para abençoar o povo de Deus e abençoar os mais pobres. E isso era tido em alta conta por Lucas, tanto que ele vem e registra isso para nós. Meu irmão, um dos grandes erros da vida cristã, é achar que a vida cristã é uma aventura. E a gente tem que viver histórias grandiosas, ter aqueles momentos grandiosos de sentimento, de explosão, de êxtase, na presença de Deus, e nossa, e vai no congresso, e vai num culto, e vai naquilo, e vai numa viagem missionária, e parece que a gente acha que essa é a vida cristã plena. Mas a grande verdade é que a maioria de nós, a grande esmagadora maioria de nós, não vai ser missionário, não vai ser pastor, não vai ser pregador ou outras coisas. A grande maioria de nós vai continuar vivendo a vida cristã de maneira comum. E até a maioria dos pastores e missionários não vão ser grandiosos como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. É entre 1 milhão que vira o John Piper. A grande maioria também dos pastores e missionários vão viver a vida comum. E a gente acha então que a vida cristã plena é essa vida, de ir para não sei aonde, e vai para não sei aonde, e prega não sei aonde, e milhares se convertem, e milhões de visualizações no YouTube, e milhões de curtidas no Instagram, e essa é a vida cristã, não é? Essa é a vida cristã para essas pessoas. Para essas pessoas. A grande verdade é que a maioria de nós, meu irmão, vai continuar sendo engenheiros, acordando cedo na segunda-feira e trabalhando até sexta, sábado. A maioria de nós vai continuar sendo pedreiro, dona de casa, pai, mãe, esposa, tendo que acordar e trabalhar das 8 às 6, pagando as contas, pagando aluguel, pagando prestação da casa. A grande maioria de nós vai viver assim. E a história de Dorcas nos ensina isso, que ainda assim podemos fazer parte do grande propósito de Deus, usando tudo o que fazemos para a glória dEle. Eu não preciso ser alguém grandioso, entre aspas aqui, aos olhos dos homens, aos olhos da igreja, para fazer parte do propósito de Deus. Eu posso fazer com aquilo que eu estou fazendo agora. Veja, uma costureira, Lucas relata a história dela para nós. Um paralítico, Pedro, um pescador, todas atribuições que eram mal vistas naquele tempo. Mas Deus não olha como homem. E Dorcas aqui nos ensina que não existem pequenas tarefas aos olhos de Deus. Meu irmão, você também pode, assim como Dorcas, usar a sua atribuição, a sua profissão, para a glória de Deus. Você pode usar a sua profissão para ajudar os pobres, como ela fazia, ou para ajudar as irmãs mais pobres, como ela fazia. Você pode usar a sua experiência como mãe para ensinar as mães mais novas da igreja. Você pode usar a sua experiência como professor ou professora para ensinar na escola bíblica para as crianças, ou num projeto do bairro, eu não sei, mas você pode usar aquilo que você tem para glorificar a Deus. Você não precisa se transformar num apóstolo Paulo, você não precisa se transformar num apóstolo Pedro. Você pode ser qualquer pessoa, fazendo parte do povo de Deus. Deixa eu te dizer, existe um lugar específico dentro do reino e da igreja, que só você, com os seus dons, com as suas experiências, com os seus talentos pode servir. Ninguém mais. Ninguém mais. Não existem tarefas pequenas aos olhos de Deus. Esse então foi o relato de Lucas do Evangelho nessas 4 cidades. Damasco e Jerusalém, com o apóstolo Paulo pregando, e em Lida e em Jope, com o apóstolo Pedro fazendo milagres e pessoas se convertendo. Mas eu queria te chamar a atenção agora, para encerrar, para um detalhe no texto.
Olha comigo o versículo 23. Diz o texto que Paulo, quando estava pregando em Damasco, decorrido muitos dias, os judeus resolveram o quê? Tirar-lhe a vida, matá-lo. Aí nós vamos lá para o versículo 29. E o que diz o versículo 29? Que falava, ele, Paulo, discutia com os helenistas, mas eles procuravam o quê? Tirar-lhe a vida, procuravam matá-lo. Agora, olha a ironia de Lucas. O que Lucas escolhe relatar logo depois dessa história? Dorcas. E o que acontece com Dorcas? A ela é dada a vida. Sabe o que o Lucas está dizendo aqui? Assim, para o bom leitor bíblico? Olha só, ele está rindo, é como se ele estivesse rindo. Gente, olha só o jeito que eles querem parar o evangelho. Eles querem matar Paulo. Olha só, eles estão lutando contra o Deus da vida. Enquanto eles estão querendo matar o apóstolo Paulo, Deus está dando vida para Dorcas. Lucas está fazendo esse contraste aqui, para a gente pegar esse ponto. Lucas está dizendo, sabe o quê? O Deus da vida está do nosso lado, não do lado deles, dos inimigos, daqueles que querem nos perseguir. O Deus da vida está do nosso lado. Foi Jesus quem disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram martirizados depois. Foram mortos pelo Império Romano. Mas aqui ainda não era o tempo de Deus para eles. E por isso que eles não morrem. Por isso que o apóstolo Paulo sobrevive. Lucas está dizendo, eles querem lutar matando. Eles já tentaram fazer isso com Jesus. O que aconteceu? Não venceram. O Deus de toda a vida está do nosso lado. É isso que Lucas quer nos ensinar. Ele está dizendo, nada pode deter o avanço do evangelho. Esse é o ponto dele. Ele quis nos mostrar como o evangelho está espalhando pelas cidades. E quando ele relata que as pessoas queriam tirar a vida de alguém, mas Deus dá vida para outra pessoa, ele está dizendo isso. Nada pode parar o avanço do evangelho. Tentaram parar com Estevão. Tentaram parar, é bem verdade, com Jesus. Depois com Estevão, não deu. Agora tentaram matar Paulo, não deu. Depois eles vão tentar. Vão perseguir outros apóstolos, vão matar Filipe, não vai dar. E assim vai indo. Por quê? Porque Lucas está nos ensinando, nada pode deter os propósitos de Deus. Nada pode deter. O evangelho vai continuar crescendo, meu irmão. E qual é o propósito dele? Que o seu evangelho seja proclamado, conhecido e pregado em toda a terra, em todas as cidades, em todos os vilarejos, em todos os povos. O propósito de Deus vai ser cumprido, porque no último dia, diz o texto bíblico, que terá gente de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações diante do Cordeiro adorando Ele. Esse é o propósito de Deus, que gente de todos os povos o conheçam. E ele não vai ser frustrado. É isso que o Lucas está falando. O evangelho vai continuar sendo proclamado. Mas a grande pergunta que fica é, eu e você faremos parte disso? Essa é a pergunta. Eu e você faremos parte disso? Com os nossos dons, com as nossas profissões, com o chamado de Deus para as nossas vidas?